Um homem no auge absoluto de seu sucesso, o brilhante CEO de uma empresa de tecnologia de US$ 1 bilhão, faz uma escolha que ecoará pelos corredores do poder e despedaçará as vidas de todos que ele conhece. Ele decide trocar tudo que ele construiu com sua esposa, sua casa, limpa a garganta, sua história, seu futuro por uma fantasia fugaz com uma supermodelo. Ele entrega à sua esposa grávida papéis de divórcio, acreditando que ele detém todas as cartas. O que ele não sabe é que a mulher quieta e gentil carregando seu filho é a filha do único homem que pode destruí-lo completamente, o silencioso e invisível proprietário de toda a sua empresa. Esta não é apenas uma história sobre um término. É sobre a queda catastrófica quando a ambição colide com um segredo que estava se escondendo à vista de todos. O apartamento cobertura parecia menos uma casa e mais um showroom para uma vida bem vivida. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica divina do centro de Chicago, as luzes da cidade cintilando abaixo como um tapete de estrelas caídas. Este era o mundo que William Sterling havia construído. Aos 34, ele era o CEO prodígio da Aura Innovations, uma empresa de tecnologia cujos dispositivos de casa inteligente elegantes e intuitivos haviam se tornado o padrão ouro para o luxo moderno. Ele era bonito, implacável na sala de reuniões e perpetuamente apresentado em revistas que narravam as vidas dos obscenamente bem-sucedidos. Sua esposa, Olivia Prescott, era a imagem da graça discreta. Enquanto William era todo ângulos afiados e ternos italianos sob medida, Olivia era curvas suaves e olhos quentes e inteligentes. Ela era a âncora para sua ambição crescente. A força silenciosa que transformou sua caixa de vidro no céu em um santuário. E agora, com 5 meses de gravidez, ela irradiava uma alegria serena que parecia suavizar até mesmo as bordas frias e minimalistas do apartamento. Esta noite, ela estava preparando um jantar tardio, um simples frango com alecrim que enchia o ar com um aroma reconfortante. William estava atrasado, como ele frequentemente estava. Ela cantarolava suavemente, uma mão repousando sobre o inchaço gentil de seu estômago, um gesto que havia se tornado segunda natureza. Eles já haviam escolhido um nome se fosse uma menina. Sophie. O toque do elevador privado anunciou sua chegada. William entrou no foyer, tirando seu casaco feito sob medida. Ele parecia cansado, mas havia uma estranha tensão elétrica em sua postura. Você está atrasado, Olivia disse, sua voz quente e sem acusação. Tudo bem no escritório? Os incêndios usuais, ele respondeu, afrouxando sua gravata. Ele passou por ela, evitando seu beijo costumeiro, e serviu-se de um uísque do decantador de cristal no bar. 2 dedos puro, seu ritual noturno. Eu te guardei o jantar, ela disse apontando para o forno. Não estou com fome. Sua voz era monótona. Ele virou o líquido âmbar girando em seu copo, e o olhar em seu rosto fez os pelos finos nos braços de Olivia se eriçarem. O carisma fácil havia sumido, substituído por uma fria e transacional resolução que ela só o tinha visto usar em rivais de negócios. William, o que é? Ela perguntou, seu coração começando um baixo e ansioso, limpa-lhe a garganta. Batimento de tambor. Ele deu um gole lento em seu uísque, seus olhos escuros e ilegíveis. Ele colocou o copo para baixo com um clique decisivo e caminhou até a ilha de mármore preto da cozinha. De sua pasta, ele puxou uma fina pasta de manila e a deslizou pela superfície polida. Parou a apenas centímetros de sua mão. Acho que deveríamos conversar, Olivia. Ela olhou de seu rosto impassível para a pasta. Sua mão tremeu ligeiramente enquanto ela a alcançava. Nela havia uma pilha grossa de papéis cheios de jargão legal denso, mas ela não precisava lê-lo. As palavras no topo da primeira página saltaram para ela afiadas e cruéis como vidro quebrado petição para a dissolução do casamento.
O cheiro de frango com alecrim de repente pareceu arranhando sufocante. O mundo inteiro, bonito e perfeito que ela havia nutrido com tanto cuidado, inclinou-se violentamente em seu eixo. O quê? O que é isso? Ela sussurrou, sua voz mal audível. O bebê deu um pequeno chute insistente como se sentisse o sofrimento de sua mãe. É um acordo de divórcio, William disse, seu tom desprovido de qualquer emoção. Limpa a garganta. Fui mais do que generoso. Há um acordo de não divulgação, claro. Meus advogados arranjaram tudo. Será limpo e tranquilo. Limpo e tranquilo. Ela ecoou as palavras com gosto de veneno. Lágrimas brotaram em seus olhos, borrando as luzes da cidade em um borrão de glitter indiferente. William, estou grávida. Estamos tendo um bebê. O acordo tem um substancial fundo fiduciário para a criança, ele disse, como se estivesse discutindo um item de linha em um relatório orçamentário. Vocês dois serão cuidados por toda a vida. Você não terá que se preocupar com nada. Ele disse isso como se dinheiro fosse a única coisa com que ela poderia estar preocupada. A traição foi tão imensa, tão súbita. Foi como ser mergulhada em água gelada. Ela olhou para ele. Este homem, ela havia amado este homem. Ela havia construído uma vida com o pai de seu filho ainda não nascido e viu um completo estranho. Por quê? A pergunta era um apelo cru e desesperado. Quem é ela? Pela primeira vez, um vislumbre de algo aborrecimento, impaciência cruzou seu rosto. Ele passou a mão por seu cabelo perfeitamente penteado. Não importa. Importa para mim. Ela chorou, sua voz rachando. Mereço saber por que você está nos jogando fora. Ele soltou um suspiro pesado, o suspiro de um homem sobrecarregado por uma tarefa desagradável, mas necessária. O nome dela é Sarafina Monet. O nome caiu como um golpe físico. Sarafina Monet, a supermodelo impossivelmente bonita que era o novo rosto da campanha de marketing global da Aura. Olivia tinha visto os outdoors por toda a cidade. Sarafina drapeada sobre seu mais recente hub inteligente, seus olhos prometendo um mundo de perfeição elegante e sem esforço. Olivia até a tinha conhecido uma vez em uma gala da empresa. Ela se lembrou do olhar frio e desdenhoso de Sarafina, um olhar que havia avaliado e descartado Olivia em um único batimento cardíaco predatório. Você está deixando sua esposa grávida por um outdoor. A absurdidade, o puro clichê de tudo isso era impressionante. Não seja dramática, Olivia, ele estalou, sua voz tornando-se afiada. Isso é o que é melhor. Sarafina entende meu mundo, minha ambição. Estamos mais alinhados. Alinhados. Ele falava de amor e casamento como se fossem sinergias corporativas. O homem com quem ela se casou, aquele que havia sussurrado promessas para ela sob o sol da Toscana em sua lua de mel, havia sumido. Em seu lugar estava esta máquina fria e calculista. Não quero seu dinheiro, William, ela disse, seu choque endurecendo em um fragmento de desafio. Eu quero meu marido. Esse homem não existe mais, ele disse pegando sua pasta. Meu advogado, Sr. Davis, entrará em contato com o seu. Estarei hospedado na península até que isso seja finalizado. Eu mandei mudar minhas coisas. E assim, ele se virou e caminhou para o elevador, as portas deslizando e fechando atrás dele com um suave assobio final. Olivia foi deixada sozinha na deslumbrante cobertura. Os papéis do divórcio no balcão, o cheiro de um jantar para dois no ar e o batimento silencioso e frenético de dois corações dentro de seu peito. A gaiola dourada havia se tornado uma prisão e seu arquiteto acabara de sair, deixando-a trancada lá dentro. Os primeiros dias foram um borrão de descrença e tristeza dilacerante. Olivia moveu-se pelo vasto apartamento vazio como um fantasma, o silêncio amplificando o monólogo frenético de perguntas em sua cabeça. Como pude não ter visto isso? Foi tudo uma mentira. O que fiz de errado? O lar que eles haviam construído juntos era agora um pedaço de suas memórias compartilhadas.
Cada fotografia, cada peça de mobiliário era um testamento de uma vida que havia sido uma farsa. Sua melhor amiga, uma advogada de litígios afiada como ataque chamada Jessica Barnes, estava ao seu lado dentro de uma hora de sua ligação chorosa. Jessica, com seu cabelo vermelho fogo e atitude sem rodeios, deu uma olhada nos papéis do divórcio e sua expressão endureceu. Generoso? Isso não é generosidade, Liv. Isso é dinheiro de suborno. Jessica cuspiu, escaneando o documento. Ele está tentando comprar seu silêncio com um acordo que é um erro de arredondamento para ele. E este NDA é inquebrável. Ele quer te apagar. Olivia apenas balançou a cabeça, envolvendo seus braços em torno de seu estômago. Não entendo. Nós éramos felizes. Estávamos planejando o quarto do bebê. Ele estava planejando sua estratégia de saída. Jessica corrigiu-a, sua voz suavizando, enquanto ela colocava um braço em volta de sua amiga. Homens como William Sterling não simplesmente deixam de amar. Eles tomam decisões de negócios calculadas. E agora, você e este bebê são um passivo para a marca dele. A palavra passivo atingiu Olivia mais forte do que qualquer outra coisa. Ela não era uma esposa, uma parceira ou a mãe de seu filho. Ela era um problema a ser gerenciado. Dentro de uma semana, a notícia estourou. Não foi um anúncio silencioso, mas um blitz de mídia cuidadosamente orquestrado. Página 6. TMZ e todo blog de fofocas imaginável veicularam a mesma história, completa com fotos de paparazzi de alta resolução de William e Sarafina Monai saindo de um restaurante estrela Michelin em Nova York. Eles eram um casal deslumbrante, ele, o poderoso magnata da tecnologia, ela, a beleza etérea. A narrativa era clara. William Sterling havia feito um upgrade. Os artigos mal mencionavam Olivia. Quando o faziam, ela era referida como sua esposa distante, uma nota de rodapé na história de seu novo capítulo glamuroso. Não havia menção da gravidez. A equipe de RP de William havia feito seu trabalho impecavelmente. A humilhação era um peso físico. Pessoas que ela conhecia, amigos do casal, de repente pararam de retornar suas ligações. Seu círculo social, ela rapidamente percebeu, nunca havia sido dela. Era de William. Ela era apenas um acessório temporário. O advogado de William, uma piranha chamada Gregory Davis, começou uma campanha de pressão implacável. Ele ligava diariamente, seu tom exalando piedade condescendente. Senhora Sterling, ele começaria. Meu cliente está preparado para ser muito razoável, mas sua paciência não é infinita. Todos nós gostaríamos de ver isso resolvido amigavelmente pelo bem da criança. A ameaça velada estava sempre lá. Assine os papéis, pegue o dinheiro e desapareça, ou as coisas ficariam feias. Eles arrastariam o nome dela na lama, a pintariam como uma caçadora de ouro instável tentando prender um homem rico. Jessica era sua rocha. Não ouse assinar nada, ela ordenou. Nós vamos lutar contra isso não pelo dinheiro dele, mas pela sua dignidade. Mas lutar parecia impossível. Olivia sentia-se frágil, exposta. O estresse estava cobrando seu preço. Sua médica a alertou para ficar calma. Que ansiedade extrema não era boa para o bebê. Então, com o coração pesado, ela tomou uma decisão. Ela não podia ficar naquela cobertura cercada por fantasmas. Ela arrumou algumas malas, deixou as chaves no balcão ao lado das flores agora murchas que William havia lhe enviado na semana passada e se afastou da vida que ela havia conhecido. Ela encontrou um pequeno apartamento de 2 quartos em Lincoln Park, um bairro tranquilo com ruas arborizadas que parecia um mundo distante da fria torre de vidro no centro. Era modesto, mas era dela. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um senso de autonomia, por mais aterrorizante que fosse. Foi lá, cercada por caixas de mudança, que ela finalmente se permitiu confrontar a maior questão de todas, seu pai. Marcus Prescott era um homem quieto e despretensioso que vivia uma vida simples na zona rural de Wisconsin. Ele tinha sido um engenheiro,
Ou assim ele sempre lhe dissera. Ele era um viúvo, um pai dedicado que havia criado Olivia sozinho depois que sua mãe faleceu quando ela era jovem. Ele valorizava o trabalho duro, a integridade e, acima de tudo, a privacidade. Ele nunca havia sido impressionado pela riqueza ou status de William, apenas preocupado se ele fazia sua filha feliz. Olivia o havia ligado no dia seguinte à partida de William. Ela lhe disse que estavam se separando, editando a história para poupá-lo dos detalhes mais feios. Sua voz havia sido cheia de preocupação. Você está bem, Liv? O bebê está bem? Essa foi a única pergunta dele. Estamos bem, pai. Estou bem. Ela havia mentido, sufocando um soluço. O que quer que você precise é só me dizer. Você sabe disso. Ela sabia. Mas ligar para ele pedindo ajuda parecia admitir que ela havia falhado. William havia sido sua escolha, sua vida. Ela queria provar a si mesma mais do que a qualquer um que ela poderia se manter de pé. Mesmo agora, ela tinha um mestrado em História da Arquitetura que ela nunca havia usado, contente em apoiar a carreira de William. Talvez fosse hora de mudar isso. Mas, à medida que as semanas se transformavam em um mês, a realidade de sua situação afundou. William havia congelado suas contas conjuntas. A oferta generosa estava contingente à assinatura do NDA por ela. Sem isso, ela não tinha nada além da pequena conta poupança em seu próprio nome. Ela era uma mãe grávida, em breve solteira, com um currículo que tinha uma lacuna de 7 anos. A gota d'água veio na forma de uma capa de revista brilhante na fila do caixa do supermercado. Era Vanity Fair. Na capa, William e Sarafina estavam posados em sua cobertura, a cobertura dela. A manchete dizia: Poder e paixão, visionário da tecnologia, William Sterling e supermodelo Sarafina Monet na construção de um novo império. Dentro do artigo havia um tributo nauseante à sua conexão cósmica e visão compartilhada. William foi citado dizendo: Pela primeira vez em minha vida, sinto que conheci meu verdadeiro igual. Ele a havia apagado. Na história de sua vida, ela estava sendo escrita para fora, sua existência inteira redigida. Enquanto ela estava ali, a revista tremendo em suas mãos, uma resolução fria e dura se instalou profundamente em seus ossos. Dignidade era uma coisa, justiça era outra. Ele não a havia apenas deixado. Ele havia tentado aniquilar seu legado, sua própria realidade. Naquela noite, ela sentou-se em seu pequeno apartamento, as luzes da cidade de uma Chicago diferente, mais humilde, fora de sua janela. Ela pegou seu telefone. Ela não ligou para o número pessoal de seu pai. Em vez disso, ela discou um número que não usava há anos, a linha direta para um homem chamado Sr. Harrington, o advogado pessoal ferozmente leal e discreto de seu pai. Sr. Harrington, ela disse, sua voz firme e clara, é Olivia Prescott. Preciso falar com o senhor sobre o principal interesse comercial de meu pai, aquele em Chicago. Acredito que se chame Aura Innovations. Na reluzente sede de aço e vidro da Aura Innovations, William Sterling era rei. Ele caminhava pelo escritório de plano aberto como um herói conquistador. Seus funcionários se separando diante dele como o mar vermelho. Seu divórcio era notícia velha. Seu relacionamento com Sarafina, uma fonte de fascínio público. As ações da empresa estavam disparando, impulsionadas pela publicidade gratuita sem fim. Ele se sentia invencível. Sarafina era uma presença constante ao seu lado. Ela havia desenvolvido um súbito e apaixonado interesse em negócios, oferecendo opiniões não solicitadas sobre marketing, branding e até mesmo design de produtos. Limpar a garganta. Querido, a marca Aura não é apenas sobre tecnologia. Ela ronronou uma noite traçando a lapela de seu terno. É sobre estilo de vida, aspiração. Deveríamos estar patrocinando Art Basel, o Grande Prêmio de Mônaco. Precisamos ser vistos nos lugares certos com as pessoas certas. William, cego por sua beleza e pela validação que ela oferecia prontamente, concordou
Ele começou a despejar dinheiro da empresa em atos de projeto de vaidade, patrocinando o designer favorito de Sarafina na Paris Fashion Week, uma festa de iate de experiência Aura de vários milhões de dólares em KHN e uma nova linha mal concebida de espelhos inteligentes de designer Aura por Sarafina, que estavam sangrando dinheiro em P&D. Essa mudança não passou despercebida pelo diretor financeiro meticuloso e despretensioso de David Chen. David estava na empresa desde seus primeiros dias. Ele era um homem de números, um pragmatista que acreditava em responsabilidade fiscal e crescimento sustentável. Ele observou as novas despesas com crescente limpa à garganta. Alarme. Ele solicitou uma reunião com William, armado com planilhas e projeções que pintavam um quadro sombrio. William, os gastos com marketing aumentaram 300% este trimestre, David disse, apontando para um gráfico mostrando uma curva ascendente íngreme. O ROI desses eventos de estilo de vida é insignificante. Estamos queimando nossas reservas de caixa a uma taxa insustentável. O conselho vai ter perguntas. William acenou com a mão de forma desdenhosa. O conselho responde a mim, David. Você está pensando como um contador. Estou pensando em valor de marca. Não estamos apenas vendendo gadgets agora. Estamos vendendo um sonho. Este sonho está nos custando uma fortuna. David pressionou, sua ansiedade palpável. E este projeto do espelho Sarafina. Os dados preliminares mostram quase nenhuma demanda de mercado. É uma loucura. É uma inovação. William corrigiu, sua voz carregada de irritação. Sarafina tem seu dedo no pulso do mercado de luxo. Você precisa ter um pouco mais de visão. Mas as preocupações de David não eram apenas sobre gastos. Ele era quem tinha que se comunicar com seu acionista majoritário, uma firma de investimento notoriamente privada conhecida apenas como MP Holdings. Por anos, a MP Holdings havia sido uma parceira silenciosa. Eles possuíam 60% da empresa, uma participação de controle, mas nunca uma vez interferiram na gestão de William. Suas instruções entregues por meio de uma pequena e prestigiosa firma de advocacia em Milwaukee sempre foram as mesmas. Administre a empresa como se fosse sua. Confiamos em seu julgamento. Ultimamente, no entanto, as investigações da firma de advocacia que representa a MP Holdings haviam se tornado mais frequentes e pontuais. Eles estavam solicitando detalhamentos detalhados de despesas, atas de reuniões executivas e projeções para os próximos 2 anos fiscais. O tom não era mais passivo, era forense. Estou recebendo e-mails diários do escritório de Harrington. David disse a William, parecendo preocupado. Eles estão perguntando sobre o novo orçamento de marketing. Eles querem um PIL completo sobre o projeto Sarafina Mirror. Eles nunca estiveram tão envolvidos. William zombou. Eles são provavelmente apenas alguns gestores de fundos sem rosto ficando nervosos. Envie-lhes os relatórios. Eles ficarão deslumbrados com a imprensa que estamos recebendo. Ele realmente acreditava nisso. Em sua mente, a empresa era sua criação, seu gênio manifestado. MP Holdings era apenas dinheiro antigo, sortudo por ter entrado no início. Ele, William Sterling, era o motor. Ele era a Aura Innovations. Enquanto isso, em um tranquilo escritório de advocacia em Milwaukee, o Sr. Harrington estava compilando um dossiê. Era grosso, detalhado e condenatório. Ele continha os e-mails preocupados de David Chen, cada relatório de despesas extravagantes, cada análise de mercado negativa dos projetos favoritos de William, e também continha uma declaração juramentada assinada por Olivia Prescott, detalhando o sofrimento emocional e a coerção a que ela havia sido submetida, juntamente com um relatório médico de seu obstetra sobre os efeitos físicos desse estresse. O Sr. Harrington era um homem calmo, avuncular, com olhos gentis que não perdiam nada. Ele conhecia Olivia desde que ela era uma menininha.
Ele havia trabalhado para o pai dela por mais de 40 anos, e sua lealdade era absoluta. Ele é arrogante, Marcus, Harrington disse por uma linha telefônica segura para seu empregador. Ele está tratando a empresa como seu cofrinho pessoal. O CFO está praticamente gritando por ajuda. Mas Sterling não vai ouvir. Na outra ponta da linha, a voz de Marcus Prescott era quieta, mas carregava o peso de um poder imenso. E Olivia, ela é forte, mais forte do que ele jamais lhe deu crédito. Ela está focando no bebê, mas está pronta. Ela entende o que precisa ser feito. Houve uma longa pausa. Marcus não era um homem dado a decisões precipitadas. Ele havia observado William Sterling por anos, acreditando ter encontrado um jovem brilhante e ambicioso para gerenciar a empresa que ele havia construído laboriosamente de uma pequena oficina em sua garagem para uma potência global. Ele havia dado autonomia a William, querendo ver o que ele construiria livre de interferências. Ele havia visto a ambição de William como um ativo. Agora ele a via como um câncer. O homem a quem confiei minha empresa está ameaçando o bem-estar de minha filha e de meu neto. Marcus disse, sua voz caindo para uma temperatura perigosamente baixa. Ele confundiu meu silêncio com ausência. É hora de lembrá-lo quem é o dono do conselho. Harrington sabia o que isso significava. Farei os arranjos, ele disse. Convocarei uma reunião de emergência do conselho de diretores para a próxima segunda-feira. Bom, Marcus respondeu. E Harrington, certifique-se de que o advogado pessoal do Sr. Sterling esteja presente. Quero que ele tenha aconselhamento quando seu mundo chegar ao fim. A tempestade havia se formado. A pressão estava caindo, e em sua torre de vidro em Chicago, William Sterling, totalmente alheio, estava ocupado aprovando os designs para um espelho inteligente incrustado de diamantes, convencido de que o trovão que ele estava ouvindo era o som de aplausos. A convocação para a reunião de emergência do conselho chegou em uma tarde de sexta-feira via um e-mail formal e brusco do escritório do Sr. Harrington. O propósito declarado era vago, para discutir assuntos urgentes de governança corporativa e estratégia fiscal a pedido do acionista majoritário. William leu o e-mail com um lampejo de aborrecimento, não alarme. Ele viu isso como um incômodo burocrático, um exercício de marcar caixas exigido por alguns investidores nervosos. Ele o encaminhou para David Chen com uma diretriz de uma linha. Prepare todos os recortes de imprensa positivos recentes e previsões de vendas. Nós os deixaremos tranquilos. Ele passou o fim de semana com Sarafina nos Hamptons, fretando um iate e participando de uma festa branca exclusiva. Ele era o centro das atenções, o titã da tecnologia com uma supermodelo em seu braço. A reunião na segunda-feira era um incômodo distante, uma pequena nuvem em seu céu azul de outra forma perfeito. Na manhã de segunda-feira, ele chegou à sede da Aura sentindo-se intocável. Ele usava um terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que o carro de seu assistente, sua confiança irradiando dele como uma força física. Ele havia pedido a seu advogado, Gregory Davis, para se juntar a ele mais como um jogo de poder do que uma necessidade, um sinal para o conselho de que ele não deveria ser tratado com desdém. Apenas uma formalidade, Greg, William disse enquanto eles subiam no elevador para a sala de reuniões do quinquenbushi andar. Mostraremos a eles alguns gráficos de crescimento em forma de taco de hóquei, exibiremos algumas capas de revistas e estaremos fora de lá em 1 hora. Davis assentiu, sua expressão presunçosa. Eles seriam tolos em te desafiar. Você é a empresa. Eles entraram na sala de reuniões. Aqui era uma catedral de poder corporativo com uma longa mesa de mogno e uma parede de vidro com vista para a cidade. Os outros 4 membros do conselho já estavam sentados. Eles eram executivos mais velhos e experientes que sempre haviam sido deferentes a William. Hoje, no entanto, eles pareciam tensos.
Eles ofereceram acenos tensos e sem sorriso enquanto William tomava seu assento na cabeceira da mesa. David Chen sentou-se mais abaixo, parecendo pálido e evitando o olhar de William. Havia uma cadeira vazia, o assento diretamente à direita de William, reservado para o representante do acionista majoritário. Ela havia permanecido vazia em todas as reuniões do conselho que William havia presidido. Certo, vamos começar isso. William começou, seu tom brusco e impaciente. Entendo que a MP Holdings tem algumas preocupações. David preparou uma apresentação que deve abordar qualquer. Ele foi interrompido pelo som da porta da sala de reuniões se abrindo. Um homem entrou, seguido pelo Sr. Harrington. O homem estava em seus 60 e poucos anos, com um comportamento quieto e cabelo grisalho. Ele usava um terno cinza simples, bem feito, mas sem destaque. Ele parecia mais um professor universitário aposentado do que um predador corporativo. William não o reconheceu. Peço desculpas pelo meu atraso, o homem disse, sua voz calma e medida. Ele caminhou até a cadeira vazia e sentou-se. O Sr. Harrington sentou-se atrás dele. William o encarou, irritado pela interrupção. E você é? Ele perguntou, seu tom escorrendo com descendência. O homem olhou diretamente para William, seu olhar nivelado e penetrante. A gentileza em seus olhos, que Olivia conhecia tão bem, havia sumido, substituída por algo antigo e inflexível como granito. Meu nome é Marcus Prescott, ele disse simplesmente. Eu sou dono da MP Holdings. O nome atingiu a sala como um estrondo sônico. O sorriso condescendente de William congelou em seu rosto. Prescott. Não podia ser. Ele olhou para o rosto do homem. Realmente olhou para ele pela primeira vez e viu o eco fraco e inconfundível de Olivia na linha de sua mandíbula, no formato de seus olhos. Um pavor frio, escorregadio e oleoso começou a rastejar por sua coluna. David Chen parecia que ia ficar fisicamente doente. Os outros membros do conselho se mexeram desconfortavelmente. Seus rostos uma mistura de choque e compreensão crescente. Gregory Davis, o advogado parecido com um tubarão, estava sem palavras, sua boca ligeiramente aberta. O pai de Olivia, William gaguejou as palavras, sentindo-as como cinzas em sua boca. Esse é meu papel secundário aqui hoje, Marcus disse, sua voz caindo uma oitava. Meu papel principal é o do homem que possui 60% desta empresa. O homem que pessoalmente aprovou o financiamento inicial que te levou de um fuçador de garagem a um CEO. O homem cuja confiança você usou, abusou e traiu. Marcus gesticulou para o Sr. Helm Harrington, que começou a distribuir pastas grossas encadernadas em espiral para todos na mesa, incluindo um William atordoado e seu advogado. Dentro dessa pasta, Marcus continuou sua voz tão fria e afiada quanto gelo. Você encontrará uma contabilidade detalhada de sua gestão como CEO nos últimos 6 meses. Você encontrará as despesas exorbitantes no que só pode ser descrito como projetos de vaidade. Você encontrará as projeções internas de seu próprio CFO, Sr. Chen. Projeções que você ignorou deliberadamente, alertando sobre a queima catastrófica de caixa. Você encontrará pesquisa de mercado demonstrando que o espelho Sarafina é um produto sem base de consumidores viável. Uma loucura de vários milhões de dólares projetada para acariciar seu próprio ego e o de sua amante. Cada palavra era um golpe de martelo. William vasculhou as páginas, vendo suas próprias decisões extravagantes expostas na linguagem implacável das finanças. Ele viu os avisos ignorados de David Chen, os gráficos condenatórios, os relatórios de grupo focal abismais. Isso é apenas estratégia de crescimento agressivo. William gaguejou, sua confiança habitual e fluente o abandonando. Construção de marca. Não insulte minha inteligência. Marcus estalou sua voz, quebrando como um chicote. Você tratou os ativos desta empresa como seu fundo de suborno pessoal.
Você comprometeu a saúde financeira desta empresa e os meios de subsistência de seus 1.200 funcionários. Isso é uma violação de seu dever fiduciário. Isso é motivo para demissão. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se instalar na sala sufocantemente silenciosa. Mas isso é apenas o lado dos negócios das coisas. Então há o pessoal. O olhar de Marcos perfurou William, e pela primeira vez em sua vida, William Sterling sentiu verdadeiro e abjeto medo. Você se casou com minha filha. Você se apresentou diante de mim e prometeu amá-la e protegê-la, e você a descartou no meio de sua gravidez, com a insensibilidade que alguém poderia mostrar a um software desatualizado. Você a submeteu à crueldade emocional e humilhação pública, acreditando que seu dinheiro e seu poder o tornavam intocável. Ele inclinou-se ligeiramente para frente. Você estava errado. Seu poder nunca foi seu. Estava sozinho e estou aqui hoje para cobrá-lo. Marcos desviou o olhar de William, dirigindo-se ao resto do conselho. Estou pedindo um voto de desconfiança no CEO William Sterling, com efeito imediato. Todos a favor. Um por um, as mãos dos outros 4 membros do conselho sobraram sem hesitação. David Chen lenta e solenemente levantou a sua também. Foi uma decisão unânime. William encarou, estupefato. Seu mundo, seu reino, o universo inteiro que girava em torno dele havia acabado de ser extinto em menos de 10 minutos. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou um apelo desesperado e patético. Marcus Prescott levantou-se, sua autoridade absoluta. Eu já fiz. O Sr. Harrington lhe fornecerá os detalhes de sua rescisão. Seu acesso de segurança foi revogado. Uma equipe de segurança o escoltará até seu escritório para coletar seus pertences pessoais, e então eles o escoltarão para fora das instalações. Ele olhou para William, um rei caído, na cabeceira de uma mesa que não era mais dele. Você disse à minha filha que o homem com quem ela se casou não existe mais. Marcos disse, sua voz baixa e final. A deste momento, o CEO da Aura Innovations também não existe mais. A queda foi imediata e brutal. Enquanto William estava congelado em sua cadeira, sua mente lutando para processar o cataclismo que acabara de ocorrer, seu telefone vibrou na mesa. Era um alerta de notícias do Wall Street Journal. William Sterling, abruptamente destituído como CEO da Aura Innovations, sócio silencioso fundador Marcus Prescott assume o controle. A história até aí. A história havia sido pré-escrita, pronta para ser publicada no segundo em que o voto fosse dado. Marcos havia orquestrado uma execução corporativa perfeita. 2 seguranças de rosto sombrio, homens que antes o haviam cumprimentado com deferência, entraram na sala de reuniões. Senhorino limpa a garganta Sterling, se o senhor vier conosco. A caminhada até seu escritório foi uma caminhada de vergonha. O espaço de trabalho em plano aberto, antes um mar de rostos admiradores, agora estava cheio de funcionários que olhavam para suas telas, fingindo não notar a execução pública de seu antigo líder. Os sussurros o seguiram como uma trilha de fumaça. Em seu escritório de canto com paredes de vidro, um dos guardas lhe entregou uma caixa de papelão. Apenas pertences pessoais, senhor. Ele embalou entorpecidamente sua mesa uma foto emoldurada dele e Olivia de seu casamento. Uma foto que ele havia esquecido que estava lá. Um peso de papel estúpido de uma conferência de tecnologia. Sua caneta favorita, quer? Limpa a garganta. Cada objeto era uma relíquia de uma vida que acabara de ser vaporizada. Enquanto ele era escoltado em direção aos elevadores, ele viu David Chen. O CFO não o olharia nos olhos. David, William disse, sua voz rouca. Eu te avisei, William. David disse baixinho, seu rosto cheio de arrependimento. Eu te disse que isso estava vindo. Você não ouviu. A humilhação final foi ter seu crachá de segurança desativado diante de seus próprios olhos. O guarda o passou. A luz piscou vermelho e uma parte de sua identidade foi retirada. Ele foi levado para fora do prédio,
não pela grande entrada principal, mas por uma saída de serviço estéril para um beco. O vento frio de Chicago o atingiu, um forte contraste com o ar climatizado de seu antigo império. Ele ficou ali por um momento, segurando sua pequena caixa de pertences, um capitão descerimoniosamente jogado de seu próprio navio. Seu primeiro instinto foi ligar para Sarafina. Ele precisava dela. Ele precisava que ela lhe dissesse que tudo isso era um erro, que seu poder não havia desaparecido. Ele tateou em busca de seu telefone e discou o número dela. Ela lá atendeu no segundo toque, sua voz brilhante e ofegante. William, querido, eu estava prestes a te ligar. Você não vai acreditar com quem estou almoçando. É o diretor de elenco para o novo filme de James Bond, Sarah. Ele disse, sua voz rachando. Aconteceu alguma coisa? Oh, o brilho em sua voz diminuiu ligeiramente. É sobre o lançamento do espelho. Você conseguiu que o protótipo de diamante fosse aprovado? Não, eu fui demitido. As palavras pareciam estranhas, impossíveis. Houve um silêncio morto na outra ponta da linha. Por 10 segundos completos, o único som era o tráfego distante da cidade. Demitido, ela finalmente disse, sua voz completamente mudada. Era monótona e fria, despojada de todo o seu calor praticado. O que você quer dizer com demitido? O pai de Olivia, ele é dono da empresa. Ele é dono de tudo. Ele acabou de me demitir. Outra pausa. Ele podia ouvir o tilintar de talheres ao fundo, o murmúrio de um restaurante. Ele quase podia imaginá-la pesando suas opções, calculando seu próximo movimento com a mesma eficiência implacável que ele outrora havia admirado. Escute, William, ela disse, sua voz agora distante e cortada. Estou no meio de algo muito importante agora. Meu agente está ligando. Tenho que ir. Sarah, espere. A linha ficou muda. Ele ficou ali, telefone na mão, olhando para a parede de tijolos do beco. Ela nem sequer disse que sentia muito. Não havia simpatia nem apoio. A conexão cósmica havia sido cortada no momento em que seu patrimônio líquido despencou. Ele havia sido um trampolim, e ela acabara de sair dele para o próximo. Ele ligou para seu advogado, Gregory Davis. O que diabos fazemos, Greg? Eles podem fazer isso? A voz de Davis estava tensa. O fanfarronismo arrogante usual havia desaparecido. A posse dele é legítima, William. Minha equipe está investigando a MP Holdings na última hora. É um fundo fiduciário privado inquebrável. Ele é o único beneficiário. Não há nada que possamos fazer. Ele tem controle absoluto. O advogado limpou a garganta. William, a respeito do meu honorário, dada a mudança em suas circunstâncias financeiras, precisaremos discutir uma nova estrutura de pagamento daqui para frente. Até seu tubarão legal estava pulando do navio. Desesperado e completamente sozinho, William pegou um táxi para o Peninsula Hotel, a suíte luxuosa que ele agora chamava de lar. Enquanto ele caminhava pelo opulento lobby, o concierge lhe deu um olhar de pena forçada. Sr. Sterling, uma mensagem para o senhor, ele disse, entregando-lhe um envelope de hotel nítido. Dentro havia uma carta da gerência do hotel informando-o educadamente que a conta corporativa usada para pagar sua suíte havia sido suspensa com efeito imediato. Eles exigiriam um cartão de crédito pessoal para cobrir quaisquer noites adicionais. Seus cartões corporativos, ele logo descobriu, haviam sido todos cancelados. Ele tentou seu cartão preto American Express pessoal, recusado. Uma realização doentia amanheceu nele. Todo o seu patrimônio líquido estava amarrado em ações da empresa e bônus, ativos que Marcus Prescott poderia e provavelmente congelaria ou recuperaria devido à sua violação do dever fiduciário. O desdobramento foi rápido e total. Em poucas horas, ele havia passado de um titã da indústria para um homem com uma caixa de material de escritório, um cartão de crédito cancelado e uma linha telefônica morta para uma amante que já havia esquecido seu nome.
Ele era um fantasma assombrando os lobbies de uma vida que ele não possuía mais. Ele havia trocado sua esposa, seu filho e sua integridade por um mundo de superfícies brilhantes. E ele acabara de descobrir que por baixo não havia nada. Enquanto o mundo de William implodia, o de Olivia estava sendo reconstruído silenciosa e cuidadosamente. No dia seguinte à reunião do conselho, seu pai ligou para ela. Não havia um triunfante "eu te disse" em sua voz, apenas preocupação gentil. "Está feito, Liv", ele disse simplesmente. Ele se foi. Olivia sentiu uma onda complexa de emoções, alívio certamente, mas também uma estranha tristeza oca pelo homem que ele costumava ser, pelo amor que ela pensava que eles tinham. "Obrigada, pai", ela sussurrou. "Você não precisa me agradecer por proteger minha família", ele disse. "Agora o trabalho real começa. A empresa está em desordem. Ela precisa de liderança estável para tranquilizar os funcionários e o mercado." "Você vai administrá-la?" ela perguntou. "Não", ele disse firmemente. "Sou um engenheiro, não um CEO. Eu construo coisas. Eu não as administro. Além disso, o futuro desta empresa não é mais meu legado para definir. É seu." Olivia ficou atordoada. "Meu pai, eu não sei a primeira coisa sobre administrar uma empresa de tecnologia." "Você tem um mestrado em História da Arquitetura", ele a lembrou. "Você entende design de estrutura e como as pessoas vivem e interagem com os espaços ao seu redor. É exatamente isso que a Aura Innovations faz. Ela projeta a arquitetura da casa moderna. Você tem a visão que William perdeu de vista. Ele ficou obcecado com celebridade e luxo. Você entende a parte casa de casa inteligente?" Ele continuou, sua voz cheia de um orgulho que ela não ouvia há muito tempo. Limpa a garganta. "Estou nomeando um CEO interino, um colega de confiança para cuidar do dia a dia, mas estou criando uma nova posição. Quero que você seja a presidente do conselho de diretores. Você não vai administrar a empresa. Você a guiará. Você definirá sua bússola moral e sua visão de longo prazo. É seu direito de primogenitura, Olivia, e será o legado de seu filho." Era uma proposta impressionante. Por anos ela havia voluntariamente ficado em segundo plano, acreditando que seu papel era apoiar o sonho de William. A ideia de ter o seu próprio, de exercer esse tipo de influência, era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Mas ao colocar a mão em sua barriga agora proeminentemente arredondada, ela sentiu uma onda de propósito. Ela não era mais apenas Olivia Prescott. Ela era a mãe de Sophie. Ela tinha que construir um mundo em que queria que sua filha crescesse. "Ok, pai", ela disse, sua voz cheia de uma força recém-descoberta. "Eu farei isso." Seu primeiro ato como presidente foi convocar uma reunião geral na empresa. Em pé diante dos 1.200 funcionários, sua gravidez um símbolo silencioso do futuro. Ela era um forte contraste com a persona corporativa astuta de William. Ela falou não de sinergia ou disrupção, mas de valores. A Aura Innovations foi fundada em uma ideia simples de tornar a vida das pessoas melhor e mais conectada, ela disse, sua voz clara e firme. Em algum lugar ao longo do caminho, começamos a perseguir glamour em vez de propósito. Começamos a vender um estilo de vida em vez de resolver problemas. Isso termina hoje. Nosso foco está retornando à nossa missão central, criando tecnologia intuitiva e bonita que fortalece a família e o lar. Ela anunciou sua primeira grande decisão. O projeto do espelho Aura por Sarafina foi oficialmente cancelado. O orçamento de P&D seria realocado para duas novas iniciativas. Primeiro, uma nova divisão focada em tecnologia de acessibilidade, projetando produtos para idosos e pessoas com deficiência. Segundo, uma fundação de caridade financiada por 10% dos lucros anuais da empresa dedicada a fornecer moradia segura para famílias em necessidade. Uma onda de aplausos, genuína e sincera, varreu o auditório. Os funcionários que estavam nervosos e incertos sobre o futuro da empresa
viram em Olivia não apenas uma nova líder, mas um retorno à alma da empresa. Ela recebeu uma ovação de pé. David Chen observou dos bastidores um olhar de profundo respeito em seu rosto. Ele tinha uma líder em quem podia acreditar novamente. Nos próximos meses, Olivia floresceu em seu novo papel. Ela era uma natural. Ela ouvia mais do que falava. Ela valorizava a experiência de sua equipe e liderava com uma empatia silenciosa que inspirava lealdade feroz. Ela mudou a empresa do arranha-céu ostentoso do centro para um campus moderno e colaborativo em um distrito industrial revitalizado. Um espaço projetado para inovação, não apenas para exibir uma vista. 2 meses depois, Olivia deu à luz uma menina saudável e bonita. Ela a chamou de Sophie. Enquanto ela segurava sua filha em seus braços, ela olhou ao redor do quarto quente e iluminado pelo sol em sua casa no Lincoln. Limpa La Garganta Park, uma casa que ela havia comprado com seu próprio salário, e sentiu uma sensação de paz que ela não sabia ser possível. Ela não era uma esposa que havia sido descartada. Ela era uma mãe, uma líder e a arquiteta de sua própria vida. Ela estava construindo um tipo diferente de império, um fundado não no ego e na ganância, mas na integridade e no propósito. 1 ano e meio depois, o novo campus da Aura Innovations estava banhado na luz nítida de um outono perfeito em Chicago. O complexo expansivo e chique industrial convertido de uma série de antigos armazéns de tijolos era um testamento da visão de Olivia. Havia sido o arranha-céu frio e imponente que servia como um monumento ao ego de um único homem. Este lugar foi projetado para pessoas. Telhados verdes, pátios colaborativos ao ar livre e uma creche subsidiada zumbiam com uma energia tranquila e produtiva. William havia construído um reino vertical para ser admirado de longe. Olivia havia cultivado uma comunidade horizontal para ser vivida. Ela estava caminhando pelo principal laboratório de P&D, um espaço que fervilhava de criatividade. Uma matéria recente na revista Wired a havia apelidado de A Consciência de Silicon Prairie, um título que a fazia corar, mas também a enchia de um profundo senso de orgulho. Ela não era uma programadora ou uma engenheira, mas ela tinha uma compreensão intuitiva do design centrado no ser humano. Ela parou em uma estação de trabalho onde uma jovem engenheira, Maria, estava testando seu mais novo produto carro-chefe. Como está o protótipo Guardian? Olivia perguntou, sua voz quente. O Guardian era seu projeto de paixão, um sistema de monitoramento doméstico elegante e não intrusivo projetado para idosos que vivem sozinhos. Ele usava sensores ambientais e aprendizado de máquina para detectar anomalias em rotinas diárias, uma queda, um período prolongado de inatividade e poderia alertar membros da família ou serviços de emergência. Era a antítese do espelho inteligente incrustado de diamantes. O algoritmo de detecção de quedas está com 99,8% de precisão. Maria disse, seu rosto iluminado de excitação. E recebemos uma carta ontem de um de nossos testadores beta, um homem de 82 anos em Ohio. Sua filha mora a 3 estados de distância. Ele disse que, pela primeira vez em 5 anos, ela parou de ligar para ele 3 vezes ao dia apenas para ter certeza de que ele está bem. Ele disse que sente que tem sua independência de volta e ela tem sua paz de espírito. Os olhos de Olivia marejaram ligeiramente. Este era o ROI com que ela se importava. Esta era a métrica de sucesso que importava. Isso é maravilhoso, Maria. Continue com o trabalho incrível. Essa realização profissional foi espelhada por uma alegria pessoal que era mais profunda e mais profunda do que qualquer coisa que ela jamais havia conhecido. Sua vida agora girava em torno de um filho diferente, muito menor, sua filha Sophie. Naquele sábado, sua casa geminada no Lincoln Park estava cheia do doce cheiro de panquecas de banana e do som de pequenos pés batendo nos pisos de madeira. Sophie,
Agora uma criança curiosa e determinada, com o sorriso da mãe e os olhos calmos e observadores do avô, era a governante indiscutível do lar. Marcos estava visitando para o fim de semana, como ele fazia na maioria dos fins de semana. Ele estava no chão, sua persona de terno e gravata completamente desaparecida, substituída por um suéter macio e uma expressão de pura adoração enquanto ele ajudava Sophie a empilhar uma torre instável de blocos de madeira. Mais alto, vovô, mais alto. Sophie guinchou de alegria enquanto a torre finalmente desabava, os blocos se espalhando pelo tapete colorido. Olivia ajoelhou-se, colocando um prato com uma pequena panqueca xaroposa na mesa de centro. Café da manhã está servido, minha pequena arquiteta. Marcos a observou com um sorriso gentil no rosto. Sabe, ele disse baixinho, quando comecei a empresa em minha garagem, todos aqueles anos atrás, sonhei que um dia construiria coisas incríveis. Mas nunca imaginei que a melhor coisa que ela construiria seria isso. Ele gesticulou ao redor da sala para Olivia, para Sophie, para o caos quente e feliz de suas vidas. Você pegou os pedaços que ele quebrou e você construiu um lar de verdade, Liv. Para você e para ela. Estou tão orgulhoso da mãe que você é. Suas palavras a tocaram profundamente. Seu sucesso como presidente foi gratificante, mas seu sucesso aqui nestes momentos tranquilos de amor e normalidade foi sua verdadeira obra-prima. Ela pensou na vida que havia tido com William. Uma vida de galas de performance, de manter uma imagem perfeita em sua caixa de vidro no céu. Era uma vida construída para ser fotografada. Esta vida foi construída para ser vivida. Mais tarde naquela semana, ela estava no centro para encontrar Jessica para o almoço. O tempo havia mudado e a cidade estava se preparando para o inverno. Uma garoa fria e persistente caía de um céu cinza grafite e o vento chicoteava do lago Michigan, forçando os pedestres a se encurvar profundamente em seus casacos. Olivia estava em um cruzamento movimentado na Michigan Avenue, esperando o sinal mudar quando um homem do outro lado da rua chamou sua atenção. Ele estava encolhido em um ponto de ônibus, tentando proteger seu rosto do vento. Ele estava magro, quase macilento, e seu casaco gasto e mal ajustado parecia insuficiente para o frio cortante. Os ternos afiados feitos sob medida haviam sumido. A arrogância confiante substituída por um desânimo derrotado em seus ombros. Levou-lhe 10 segundos inteiros para perceber que era William. A mudança foi tão chocante que foi desorientadora. Ele não era mais um titã, não mais um rei. Ele era apenas um homem despojado de todo o seu poder e prestígio esperando por um ônibus na chuva. Como se sentisse seu olhar, ele olhou para cima e, por um momento de tirar o fôlego, seus olhos se encontraram através da torrente de táxis amarelos e ônibus da cidade. Ela viu um lampejo de tudo em seus olhos, choque, descrença, e então uma onda de vergonha tão profunda que foi como um golpe físico. Ele estremeceu, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de arrependimento cru e agonizante. Ele olhou para ela saudável, confiante, embrulhada em um casaco quente, a imagem de uma vida bem vivida. E era como se ele estivesse vendo o fantasma de todo o mundo que ele havia incendiado. Ele quebrou o contato visual primeiro, virando-se abruptamente e tateando em seu bolso, fingindo procurar algo. Quando o ônibus sibilou até parar, ele se arrastou sem um olhar para trás, engolido pela multidão de passageiros anônimos, apagado pelo ritmo mundano da cidade. Olivia ficou enraizada no local, a chuva fria em seu rosto. O ódio, a raiva que ela havia sentido outrora havia sumido. Em seu lugar havia uma vasta e vazia pena. Ele não tinha nada. O divórcio havia sido brutal para ele. Sua má gestão flagrante havia permitido que o conselho aplicasse cláusulas de recuperação em seus bônus e opções de ações. Ele havia sido deixado com uma fração de seu antigo valor. Sarafina nunca mais havia falado com ele. Seus amigos haviam desaparecido. Ele era uma ilha completamente e totalmente sozinho.
Liv, você está bem? Você parece ter visto um fantasma. Jéssica havia se aproximado por trás dela, colocando uma mão em seu braço. Olivia respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. Algo assim, ela murmurou. Vê-lo não foi um choque de dor, mas um momento tranquilo de finalidade. Ele era um pós-fácil para um capítulo que ela havia terminado de ler há muito tempo. Ele havia perseguido uma supernova, uma existência cegamente brilhante que estava sempre destinada a colapsar em um buraco negro. Ela havia escolhido cultivar um jardim, cuidando dele com paciência e propósito, e agora ele estava florescendo além de seus sonhos mais loucos. Seu telefone zumbiu em seu bolso. Era uma mensagem de imagem da creche de Sophie. Era uma foto borrada de sua filha com o rosto iluminado por um sorriso triunfante, tendo acabado de dar seus primeiros passos instáveis e independentes. Um sorriso real e descontraído espalhou-se pelo rosto de Olivia. Ela olhou para o outro lado da rua uma última vez para o local onde William havia parado. Não havia nada lá agora além de chuva e estranhos. Ele era um eco. Sophie era o futuro. O sinal de pedestres piscou branco. Olivia virou-se para sua amiga, entrelaçou seu braço no dela e caminhou para a luz. E assim a história de Olivia Prescott chega ao fim. Mas seu legado está apenas começando. Esta não foi uma simples história de vingança. Foi uma história sobre resiliência, integridade e o poder silencioso e inabalável que reside dentro daqueles que são subestimados. William Sterling construiu um emir de vidro e ego, e ele se estilhaçou com a mesma facilidade. Olivia construiu um império de propósito e compaixão, e é um que resistirá ao teste do tempo, um verdadeiro legado para sua filha. Ela provou que a melhor resposta à traição não é destruir o que seu inimigo tem, mas construir algo melhor para si mesmo. O que você achou desta incrível história de justiça e empoderamento? O que você teria feito no lugar de Olivia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Lemos cada um. Se esta história o comoveu, por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir que é possível construir um novo e belo começo a partir dos destroços do passado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e apertar o sino de notificação para não perder nosso próximo drama da vida real. Obrigado por ouvir.